Olá. Há uma música secular nos anos 80 que talvez tenha entendido o ser humano melhor do que a nossa própria geração. E a parte mais assustadora é esta: quanto mais um homem tenta transformar a sua própria vida em um reino, ele se desmonta por dentro. O homem moderno conquistou velocidade, conquistou tecnologia e informação, mas continua incapaz de encontrar silêncio dentro de si mesmo. Essa música atravessou gerações inteiras. Talvez você reconheça alguns trechos de vídeo na televisão. Talvez eles tragam lembrança de uma época em que a vida parecia mais simples, mais lenta, mais humana. Uma época em que famílias ainda ouviam música juntas sem imaginar que um dia viveremos cercados por telas e emocionalmente distantes. Só agora estamos entendendo o que a música realmente dizia, porque isso nunca foi apenas sobre política, guerra ou poder. Era sobre nós, sobre pessoas emocionalmente cansadas, tentando sustentar sozinhas o peso da sua própria existência. Foi esse cansaço silencioso que a banda Tears for Fears percebeu antes da nossa geração sentir. A humanidade criou a internet para se conectar e acabou emocionalmente mais sozinha. Criou um mundo hiperconectado e ao mesmo tempo incapaz de produzir descanso verdadeiro. O homem chega em casa depois do trabalho, janta em silêncio, abre o celular, rola os vídeos por horas. Mas quando finalmente deita a cabeça no travesseiro, a mente continua acelerada. E aqui aparece uma das frases mais tristes da modernidade. O homem aprendeu a ocupar a mente, mas desaprendeu a descansar a sua alma. Por isso o refrão daquela música continua tão desconfortavelmente atual. Porque, no fundo, ela parecia entender uma coisa. Pessoas que precisavam sustentar tudo sozinha normalmente estão quebrando por dentro. A música se chama Everybody Wants to Rule the World. Todo mundo quer governar o mundo. Lançada em 1985 por aquela banda Tears for Fears, ela atravessou gerações com uma melodia suave, nostálgica, quase confortável. Quem viveu naquela época provavelmente ainda se lembra dos primeiros acordes. Talvez você mesmo se lembre. Um rádio ligado no carro, uma fita tocando baixinho dentro da casa, uma televisão antiga iluminando a sala durante a noite. Uma geração inteira acreditando que o futuro seria mais leve do que acabou se tornando. E se essa música marcou a sua geração de alguma forma, escreve aqui nos comentários. Eu me lembro, porque talvez você nunca mais escute essa música da mesma maneira depois desse vídeo. E se você permanecer até o final, talvez entenda por que uma música secular nos anos 80 consegue explicar melhor o vazio emocional do mundo moderno do que muita gente. Existe algo estranho naquela música, porque por trás da leveza existe uma tristeza difícil de explicar, como se a música estivesse sorrindo, enquanto observava silenciosamente o lento colapso emocional da humanidade. E aqui está a parte mais desconfortável. A música não parecia descrever apenas uma geração, parecia descrever a natureza humana. A música falava sobre ambição, manipulação, pressão emocional, conflitos humanos, sonhos quebrados, mas sobretudo falava de uma humanidade incapaz de parar. Talvez por isso que ela soe tão atual. O homem moderno vive cansado, mesmo quando está parado. Nunca tivemos tanta tecnologia, tão ansiosos. Nunca tivemos tanto acesso ao mundo. Nunca nos sentimos tão vazios. Segundo dados globais da World Health Organization, transtornos de ansiedade e depressão cresceram drasticamente nas últimas décadas, especialmente entre jovens adultos hiperconectados. O mundo inteiro parece avançar tecnologicamente, enquanto emocionalmente continua preso nas mesmas dores antigas. Acordar cansado, dormir cansado, passar o dia inteiro acelerado e ainda assim sentir que alguma coisa continua faltando. Mas existe uma diferença entre cansaço físico e esgotamento da alma. O corpo repousa, a mente desacelera, mas o vazio continua acordado. A raiz disso é mais profunda. O verdadeiro problema da humanidade, talvez, nunca tenha sido apenas excesso de trabalho. Talvez seja a tentativa silenciosa de carregar sozinho o peso da própria existência. Aquela música descreveu emocionalmente esse colapso antes da explosão das redes sociais, antes da hiperconectividade e antes do esgotamento psicológico coletivo da era digital. Mas o mais inquietante ainda não apareceu, porque no fundo ela nunca falou apenas sobre governos e poder, falava sobre o coração humano tentando ocupar o lugar que nunca conseguiu sustentar. Existe algo quase invisível no orgulho humano. Ele se reconhece.
O orgulho de uma pessoa percebe o orgulho da outra pessoa antes mesmo das palavras. Dois egos raramente coexistem em verdadeira paz. Porque o orgulho necessita comparação, precisa provar importância, precisa vencer silenciosamente. Mas o maior problema da humanidade talvez nunca tenha sido a falta de inteligência, e sim a incapacidade de aceitar a fragilidade. Aqui tudo muda. O orgulho não nasce da força, nasce do medo. O homem tenta parecer invulnerável, porque emocionalmente está cansado de se sentir pequeno. Quanto mais o homem precisa parecer forte, mais ferido ele normalmente está. Uma mulher acorda cedo, resolve problemas da casa, dos filhos, do trabalho, resolve problemas emocionais de todo mundo ao redor. Mas há anos ninguém pergunta sinceramente como ela está por dentro. Ela continua funcionando, mas lentamente está desmoronando em silêncio. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente hoje já não consiga lembrar a última vez que descansou sem culpa, uma tarde silenciosa, uma conversa sem pressa, um momento sem cobrança. A humanidade desaprendeu a existir sem precisar provar alguma coisa. Agora o problema se aprofunda. O homem moderno parece emocionalmente exausto, não apenas por excesso de trabalho, mas por excesso de peso invisível. As pessoas estão tentando sustentar imagem, performance, expectativa, estabilidade emocional e pertencimento. Tudo ao mesmo tempo. E o colapso já começou. Ela aparece em relacionamentos onde o amor morreu sufocado pela necessidade de estar certo o tempo todo. Em pais que trocam presença por produtividade. Em filhos que recebem estrutura, mas nunca presença. Em pessoas medicadas apenas para suportar a própria existência. Os jovens que aprenderam a performar felicidade enquanto o vazio cresce por trás de cada sorriso publicado. O filósofo Blaise Pascal dizia que existe dentro do homem um vazio do tamanho de Deus. Século depois, a modernidade tentou preencher esse vazio com consumo, produtividade, prazer e reconhecimento. Mas o resultado foi uma civilização sofisticada e emocionalmente doente. O homem construiu um mundo capaz de alcançar o espaço, mas incapaz de permanecer em silêncio, sem sentir ansiedade. Talvez você já tenha percebido isso algumas vezes. Em alguns lugares, uma mesa cheia de pessoas olhando para telas diferentes. Casais que dormem lado a lado, mas vivem emocionalmente distantes. Gente cercada de seguidores e completamente sem abrigo emocional. E talvez uma frase mais triste da modernidade seja esta: o homem moderno queria liberdade absoluta, mas acabou aprisionado dentro de si mesmo. Essa talvez seja a maior ironia da nossa geração. O homem sonhava em governar o mundo e já não consegue sobreviver emocionalmente sem anestesiar a própria dor. Mas existe algo mais profundo escondido nisso, e talvez a parte mais assustadora seja essa. Essa guerra dentro do homem é muito mais antiga do que a internet. A crise da humanidade nunca foi apenas emocional, ela é espiritual. E a Bíblia descrevia isso muito antes da psicologia moderna existir. Desde Gênesis, o centro da queda humana nunca foi apenas desobediência moral, foi independência espiritual. A serpente não ofereceu apenas conhecimento, ofereceu autonomia. Diz em Gênesis 3, vocês serão como Deus. E desde então, a humanidade inteira se tornou uma repetição sofisticada da mesma ruptura. Civilizações mudaram, impérios caíram, tecnologias evoluíram. O coração humano não. O teólogo A.W. Tozer dizia que o pecado não é apenas quebrar regras, é colocar o eu no trono do universo. Talvez por isso a humanidade esteja produzindo tanta grandeza tecnológica e ao mesmo tempo tanta destruição emocional. O século XX sozinho registrou mais de 200 milhões de mortes ligadas a guerras, regimes totalitários e conflitos ideológicos, segundo estudos históricos amplamente reconhecidos. Por trás das bandeiras diferentes existia frequentes a mesma raiz, o homem tentando ocupar o lugar de deuses. A humanidade inteira parece ecoar silenciosamente o refrão melancólico de Tears for Fears, Everybody wants to rule the world. Mas existe uma pergunta inevitável escondida por trás dessa frase. O que acontece quando homens emocionalmente quebrados tentam carregar o peso de serem seus próprios salvadores? A resposta já não está diante de nós.
Uma civilização cansada, ansiosa, fragmentada, barulhenta e hiperconectada, e profundamente vazia. Mas o ponto mais importante talvez seja este: o ser humano continua tentando salvar a si mesmo, mesmo depois de séculos provando que não consegue. Existe um tipo de cansaço que não desaparece com dinheiro, com distração, com reconhecimento, com performance. Talvez você conheça alguém assim, e talvez seja você. Pessoas que continuam funcionando por fora, mas emocionalmente já não conseguem respirar por dentro. O homem passa anos tentando provar valor, carrega responsabilidades sozinho, sustenta a própria imagem, tenta parecer forte para todo mundo, mas chega uma noite em que ele percebe que está cansado demais para continuar fingindo. E talvez seja exatamente aí que o Evangelho começa a fazer sentido, não como religião, não como performance espiritual, mas como abrigo para gente cansada. Porque Deus oferece ao homem uma saída que não nasce da força humana, mas do amor divino. E essa solução possui um nome: Jesus Cristo. Ele não surge no Evangelho como alguém que veio esmagar pessoas cansadas. Ele surge chamando pessoas cansadas para perto. Quando Jesus declara em Mateus 11, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Talvez ele esteja respondendo exatamente à dor que a humanidade inteira tenta esconder desde o Éden. O homem passou séculos tentando subir, então Deus decidiu descer. Quando Cristo afirma que quem me vê, vê o Pai, João 14, ele está dizendo algo revolucionário. Deus entrou na história humana. João escreve que o verbo era Deus, João 1. Hebreus descreve Cristo como o resplendor da glória de Deus, e Paulo afirma que Cristo é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1. A humanidade jamais conseguiria alcançar Deus, tentando provar que era suficiente. Então Deus decidiu se aproximar do homem exatamente no lugar da sua fragilidade. Enquanto o mundo exige performance, Cristo oferece graça. Enquanto o orgulho produz competição, Cristo reconstrói a capacidade humana de amar sem medo. O teólogo Charles Spurgeon escreveu que o orgulho é a última roupa que o homem aceita tirar diante de Deus. Talvez porque o Evangelho seja justamente o colapso definitivo da ilusão da autossuficiência. E talvez seja exatamente por isso que Jesus pergunta em Marcos 8, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque essa sempre foi a tragédia silenciosa da humanidade. O homem tenta conquistar o mundo e perde a própria alma, tentando conquistar aquilo que nunca consegue sustentá-lo por dentro. Cristo não oferece apenas a salvação após a morte. Ele oferece paz antes dela. E talvez aqui esteja a revelação mais importante desse vídeo. Talvez o homem nunca tenha precisado governar o mundo. Talvez ele só precisasse encontrar descanso para a própria alma. Quando Cristo declara em João 14, deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Ele está oferecendo algo que o mundo inteiro tenta encontrar e nunca consegue produzir. Talvez seja exatamente por isso que o Salmo 46 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque o mundo moderno desaprendeu descansar. Descanso do peso de precisar provar valor o tempo inteiro. Descanso da necessidade de sustentar sozinho a própria vida. Descanso da guerra emocional, invisível contra o mundo inteiro. O orgulho isola, o amor reconcilia. O homem moderno se tornou emocionalmente exausto, tentando sobreviver sozinho. Mas o Evangelho continua, oferecendo aquilo que o mundo nunca conduziu a produzir: a paz. Existe cura para o coração dominado pelo medo. Existe paz possível no meio do caos moderno. Existe abrigo para pessoas emocionalmente cansadas, porque o amor de Cristo faz aquilo que o orgulho humano jamais conseguiu fazer. Ele devolve ao homem a capacidade de descansar. O homem passou séculos tentando governar o mundo e talvez nunca tenha percebido que, enquanto construía impérios no lado de fora, desmoronava por dentro. Civilizações ruins, impérios ruins, sistemas ruins, o orgulho humano também. Mas existe um reino que permanece, um reino que não nasce da força, não depende de performance, nunca será destruído, porque no fim, a grande pergunta nunca foi quem governaria o mundo.
A verdadeira pergunta sempre foi: o que adianta conquistar o mundo e perder a sua própria alma? Talvez o homem tenha passado a vida inteira tentando carregar o peso de ser o próprio Salvador, quando tudo o que precisava era descansar nas mãos de Deus.